Olha, às vezes é até difícil acreditar que o Angra ainda se mantém vivo e relevante no mercado do heavy metal nacional e, por que não dizer, mundial. Uma banda que foi colocada à prova por diversas vezes, tendo que se reconstruir devido às várias mudanças de formação e se reerguer a cada nova fase, tendo que manter seu legado intacto, realmente não são muitos que conseguem. E tá certo que esse tipo de problema não é exclusividade dos caras, afinal, quase toda banda em um momento ou outro da carreira passa por mudanças de formação, seja por diferenças musicais, tretas entre os integrantes, problemas empresariais, entre vários outros. Mas uma coisa é ter que substituir um ou dois integrantes que saíram, agora reconstruir quase uma banda inteira, como aconteceu com os caras em 2001, devido a uma dissolução que culminou de uma vez a saída de 3 integrantes importantes, incluindo o vocalista que era absurdamente fora da curva musicalmente e artisticamente falando, é uma situação totalmente diferente. E talvez essa tenha sido a reconstrução ou um renascimento, vamos dizer assim, mais icônico e bem sucedido que uma banda de metal de carreira já consolidada tenha passado. Bom, pelo menos que eu tenha lembrança. E agora, 22 anos após essa primeira reconstrução, outras mudanças de formação, vários altos e baixos na carreira, e com 6 álbuns de estúdio lançados durante essa jornada, o Angra, que hoje conta com apenas um integrante da formação original, sendo ele Rafael Bittencourt, vem com um novo álbum de estúdio que retrata bem essas várias fases e ciclos que a banda já passou, e ao mesmo tempo explorando temas bem profundos e pertinentes à existência humana nos tempos atuais. Temas que falam sobre resiliência, superação, motivação, autoconhecimento, ou seja, letras que se mostram cada vez mais relevantes nos dias de hoje. Eu me inspirei num assunto que na verdade é um debate que a Vanessa, minha esposa, trouxe, que é o ciclo da dor. O nome desse capítulo de um livro que ela leu era o ciclo da dor, que a dor tem que ser vivida. A gente evita tanto a dor que às vezes você varre pro tapete e você não absorve, por exemplo, o aprendizado que a dor pode trazer, ou ela acaba virando uma sombra sua, porque você não viveu, né? E às vezes quando você vive essa dor, né, ela pode ser um medo, um trauma, uma frustração que você viveu, em algum momento você ressignifica ela, você transforma ela e ela deixa de ser uma dor, ela deixa de ser um medo, deixa de ser algo negativo na sua vida. Para vocês terem uma ideia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil hoje possui o maior índice de pessoas com ansiedade patológica e é o segundo país da América Latina com o maior número de pessoas com depressão. Uma das coisas que estava me inspirando de fato, assim, de maneira mais concreta, é uma preocupação que eu tenho como pai sobre a fragilidade das novas gerações, né? Eles são muito frágeis muitas vezes para lidar justamente com a dor, para lidar com as dores emocionais, dores psicológicas, dores da vida do tipo frustrações, de expectativas, um relacionamento que acaba, tudo isso é muito grande. Quem eles são, né? Pois é, né? O que são no mundo e tal. E antes de dar prosseguimento no vídeo a respeito desse novo trabalho do Angra, eu quero deixar bem claro que isso daqui não se trata de um review faixa a faixa como a maioria dos canais de música fazem. A ideia aqui é apresentar uma perspectiva diferente a respeito dessa obra lançada pela banda e também uma análise mais aprofundada dentro do conceito desse álbum. Embora o Cycles of Pain não seja exatamente um álbum conceitual com começo, meio e fim, mas ele tem sim uma ideia central, assim como teve o Rebirth em 2001, que falava sobre renascimento, reconstrução, e meio que fazia uma alusão àquele momento difícil que eles estavam passando com a reformulação da banda, e aquela nova fase até então era uma incógnita, porque ninguém sabia se essa nova formação, se o novo trabalho seria bem aceito pelos fãs. A propósito, eu tô pensando em fazer um vídeo relembrando essa fase da banda, né, como eles conseguiram se reconstruir e se superar com um álbum muito bem sucedido que foi o Rebirth. Você acha que seria uma boa ideia fazer um vídeo falando a respeito disso? Põe aqui nos comentários. Vamos fazer assim, se por um acaso chegar a 50 comentários apoiando a ideia, aí eu prometo que eu faço esse vídeo, combinado? Mas então vamos falar sobre esse novo trabalho do Angra, esse belo álbum chamado Cycles of Pain. E sim, eu achei sensacional esse trabalho, mesmo não sendo tão apreciador dessa fase do Angra com o Fábio Lione nos vocais. E pelo título, Ciclos de Dor, mais as referências na capa, o fã do Angra não precisa ser nenhum gênio para saber que, na verdade, faz referência, faz uma analogia às várias fases em que a banda já passou, principalmente se tratando dos momentos mais difíceis. Ainda trouxemos ainda mais para o universo do Angra, com alguns easter eggs que estão na capa. Esse também é o 10º disco da banda. Então a gente achou interessante, além da capa, contar a história do Cycles of Pain, contar a história da banda um pouco também nesses easter eggs. E além disso, na minha opinião, a banda de forma muito sábia soube criar a temática das letras, de forma que esses ciclos de dor
se estendesse a questões relevantes à vida do ser humano, à nossa vida cotidiana. Afinal de contas, todos nós passamos por mazelas, perdas, fracassos, momentos difíceis que às vezes a gente fica se questionando por que a gente está passando por aquilo. Bom, mas antes de falar sobre o conceito do álbum, eu vou falar um pouco sobre a parte musical. Nesse trabalho aí dá pra ver que o Angra começou a se enveredar um pouco mais pro lado do prog metal, e meio que se desvinculando um pouco daquele rótulo de banda de power metal. Se bem que o Angra nunca foi aquela banda de power metal raiz, né, de gravar discos inteiros com músicas rápidas, pedal duplo, vocais ultra mega melódicos. Os caras meio que sempre souberam dosar isso de forma muito inteligente e sempre adicionando elementos musicais de outros estilos, como os de música regional brasileira, que esteve presente em quase toda a carreira do Angra. E foi um dos pilares que fez com que eles estourassem mundo afora, principalmente com Holy Land, que é uma obra-prima, né? E neste novo trabalho, esses elementos estão presentes em 2 ou 3 músicas, se não me falha a memória agora, que são a Vida Seca, né, com participação do Lenine. Aurora fria, lua devolvia o sol pro mundo tão real. E sinceramente eu até achei uma música bem legal, mas eu fiquei meio com a impressão de que não combinou muito a parte de música brasileira com a parte mais metal. Deu a impressão que na verdade foram 2 músicas diferentes que foram emendadas. A outra música que eu me lembro que também tem esses elementos regionais é a Faithless Sanctuary, que aí eu já achei que ficou uma coisa mais elaborada, mais bem trabalhada, soou mais natural, vamos dizer assim. Em relação ao lado mais progressivo do Angra, se você for pegar na carreira inteira deles, eles sempre tiveram um pouco dessa veia progressiva, né? Desde lá do primeiro álbum, Angels Cry, né? Se você for pegar uma música como Streets of Tomorrow, ela é quase que um metal progressivo, né? Vamos dizer assim. Holy Land também tem bastante coisa ali de progressivo, né? Se você for pegar, por exemplo, Silence and Distance. E muito também na segunda formação, né, nos álbuns gravados com Edu Falaschi no vocal. Porém, nesse novo álbum, Cycles of Pain, dá pra perceber que esse lado progressivo do Angra tá bem mais gritante, só que lógico, sem apelar pro virtuosismo barato. E como eu já tinha falado nesse vídeo antes, eu não sou lá um grande fã do Fabio Lione nos vocais do Angra. Na verdade, eu sou do time daqueles que acham que a voz dele, o estilo dele cantar não combina muito com a banda. E galera, eu quero deixar claro que isso é questão de gosto pessoal, tá? Não que eu ache ele um mau vocalista, muito pelo contrário. Mas eu tenho que admitir que nesse álbum ele fez um belíssimo trabalho, principalmente na questão interpretativa, e explorando muito bem os dives também, sempre nos momentos certos, né, quando solicitado. E muito bem feito, diga-se de passagem, viu? Em resumo, ele calou um pouco a minha boca em relação a essa birra que eu tenho dele cantando no Angra. Parabéns pro Fabio Lione. Ah, e é claro também que não posso me esquecer de falar do baixista Felipe Andreoli e do guitarrista Marcelo Barbosa, que fizeram um trabalho sensacional nesse álbum e estão se mostrando ser 2 dos maiores instrumentistas desse país. Em relação às músicas, as que eu mais gostei foi a Ride to the Storm, que é aquele power metal, né, bem empolgante, típico de abertura de show, com um instrumental muito bem trabalhado, com várias mudanças de andamento. Adorei também a Tide of Change, que é a música mais prog metal do álbum, né? Inclusive ela é dividida em 2 partes e tem um refrão sensacional que fica na cabeça por muito tempo, viu? Gostei bastante da Here in the Now, que eu achei uma música bem emocionante, principalmente cantada pela Vanessa Moreno, e também da intrincada e pesadíssima Dead Man on Display. Mas enfim, falando sobre a temática, a parte lírica desse álbum, ele explora temas importantes dos quais toda pessoa deveria ter um aprendizado, uma boa noção, pelo menos. Na minha opinião, coisas que deveriam ensinar até nas escolas, se vocês querem saber. Em relação à superação e resiliência, por exemplo, músicas como Ride to the Storm e Tide of Change seguem mais ou menos dessa linha. A Ride to the Storm, que significa encarar ou enfrentar a tempestade, é mais na questão de coragem e motivação para você estar preparado para enfrentar algum novo desafio, ou algo muito difícil que você sabe que vai precisar de
de todas as suas forças e de toda a sua capacidade de resiliência. E falando em resiliência, Tide of Changes já fala mais claramente sobre isso, num aspecto de como você deve usar os seus fracassos, as suas derrotas para te tornar uma pessoa mais forte, mais blindada para os próximos desafios. Sobre a interpretação da letra dessa música, eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar no card acima. Em músicas como Here and the Now, Dead Man on Display e Faithful Sanctuary, falando propriamente sobre autoconhecimento. Já parou para pensar que, ao invés de ficar julgando as outras pessoas, que tal olharmos para dentro de nós mesmos e analisar o que nós podemos fazer para melhorarmos enquanto seres humanos? E o quanto isso poderia impactar as outras pessoas ao nosso redor, principalmente as pessoas que nós amamos. Pois é, na minha interpretação é a respeito disso que a Here and the Now fala. E se todos pensassem dessa forma, será que o mundo não seria um lugar um pouco melhor para se viver? Já a Dead Man on Display, que significa homem morto na tela, meio que fazer uma alusão a uma exposição da qual o protagonista da música vê nos quadros imagens dele mesmo retratando o passado no qual ele fez coisas, teve atitudes que lhe trouxeram algum tipo de arrependimento. E ainda bem que ele se arrependeu e tem noção que aquilo ficou no passado e que ele não é mais assim. A Faithful Sanctuary também vai mais ou menos nessa linha de arrependimento. Ela fala muito de fantasmas do passado, porém já com a ideia de não ficar se remoendo com o que aconteceu e ao invés disso tentar aprender com os erros e vida que segue. Já a música título Cycles of Pain se refere aos ciclos de dor que nós passamos na vida e é necessário para o nosso amadurecimento e para a nossa evolução pessoal. E também, pelo que eu senti, é uma letra que pode ser direcionada para quem de repente sofre de deprê ou uma sensação constante de tristeza, falta de propósito na vida. Eu acho sinceramente que é uma música que vai fazer muitas dessas pessoas se identificarem, mas ao mesmo tempo ela tem uma mensagem legal de esperança. Bom, é claro que o álbum não é só isso, né? Tem umas 3 ou 4 músicas que fogem um pouco dessa temática mais motivacional, autodesenvolvimento pessoal, quase uma palestra de Tony Robbins em forma de música. Brincadeira, né? E é claro que vale destacar algumas delas, né? Como a Gods of the World, que é quase que um prog metal misturado com power metal, porém ao mesmo tempo é uma música bem direta. E também tem uma letra bem interessante aí que fala sobre poder, ganância, as forças que realmente governam o mundo. Não à toa o nome da música é Gods of the World, que traduzido significa Deuses do Mundo. E a outra que eu queria destacar também, que tem uma temática um pouco mais fantasiosa, seria Tears of Blood, que tem a participação de uma cantora gringa chamada Amanda Somerville, e ela tem uma pegada até bem diferente da maioria das baladas do Angra, tem um pouco de influência de gótico, metal sinfônico. Inclusive é uma música que o Fabio usa bastante suas influências de ópera, né, que ele sempre teve. Mas enfim, para finalizar, eu realmente gostei muito desse álbum do Angra aí, fazia tempo que eu não ouvia com tanta empolgação um novo trabalho do Angra, mesmo sendo da fase do vocalista que eu menos gosto. E como eu falei, não só pela parte musical, mas principalmente pela parte temática, né, a parte lírica, que são letras que realmente são bem relevantes aí para os dias de hoje, nesse mundo caótico que nós vivemos, que as pessoas estão cada vez mais enlouquecendo. Essa é a verdade. Mas e você, já ouviu, curtiu? Põe aqui nos comentários as músicas que você mais gostou. E muito obrigado por você ter assistido. Se você curtiu esse conteúdo, deixa aquele like esperto. E é lógico, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos conteúdos, beleza? Fico por aqui, até logo!